Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, meus amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em vossos corações. Não somente nos corações, mas também que a paz do Senhor Jesus Cristo, ela possa invadir a sua casa, possa invadir o seu lar e que você possa se sentir abençoado com esta palavra. Eu sou o pastor Paulo, sou da Igreja Brasil para Cristo em Brás Cubas, Mogi das Cruzes. Estamos aqui no centro de Brás Cubas, na rua Capitão Francisco de Almeida, número 185. E eu já peço a você que está assistindo este vídeo, que você se inscreva no nosso canal. Nós somos novos no YouTube e precisamos que você faça a sua inscrição. Não somente assista, mas ali um pouquinho abaixo aí da tela e da transmissão, tem um íconezinho de inscrever-se. Se inscreva, compartilhe ao final desta palavra, se você se sentir abençoado, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares e peçam também para que eles se inscrevam, porque à medida em que nós aumentarmos o número de inscritos, nós teremos mais facilidades na transmissão e alcançaremos mais pessoas. Então faça isso e você estará nos ajudando. Hoje eu quero fazer uma reflexão com você e estava à tarde fazendo algumas anotações, lendo a Bíblia, e me veio à mente este tema. Eu já gostaria de iniciar este tema fazendo uma pergunta a você. Você tem medo? Ou já teve medo? É uma pergunta talvez um tanto óbvia, porque a resposta ela é bem óbvia também. Todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, nós já sentimos medo, numa proporção maior ou menor. E nós, ao olharmos para a Bíblia Sagrada, podemos observar que o sentimento de medo, ele não é tão incomum como pensamos. Grandes personalidades encontradas nos textos, nos relatos da Bíblia, em algum momento de suas jornadas, de suas caminhadas, de seus ministérios, desenvolveram algum tipo de medo. E o que é medo? Medo é a antecipação de algo com um receio que ainda não aconteceu. A ciência afirma que o medo funciona como um freio, estabelece limites e é essencial para a sobrevivência humana. O medo serve de aviso. O medo instintivo, ele nos avisa do perigo iminente. Um exemplo, nós não colocamos o dedo na tomada porque temos medo da descarga elétrica. O medo, ele é inerente à natureza humana. O medo também ajuda a evitar aborrecimentos futuros. Muitas vezes deixamos de fazer algo ou fazemos algo com medo das consequências. Porém, meus irmãos, quando esse medo que é natural
quando esse medo que serve como limite, que serve como um aviso, ele toma uma proporção fora da normalidade, ele pode causar prejuízos nas nossas vidas, prejuízos incontáveis. Muitas vezes em nossa caminhada, em nossa jornada, somos confrontados com esse sentimento de medo que volta e meia aparece para nos assombrar. O medo do futuro, o medo dos acontecimentos, medo de alguém, medo de um chefe, medo de algo. E é natural que passamos por momento em que a intensidade deste medo ela é maior ou menor para alguns. Mas é fato que todos nós somos afetados pelo medo quando ele deixa de ser um alerta, quando ele deixa de ser um freio de mão e passa a ser um fator prejudicial em nossas vidas, interferindo muitas vezes nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, interferindo no cotidiano de nossa vida. E à luz da Bíblia, podemos afirmar que o medo vem desde o princípio. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3 e o versículo 10, Adão já havia pecado. Adão e Eva já haviam desobedecido ao Senhor. Diz o relato, no versículo 8 e 9, quando Deus, na viração do dia, ele desce para conversar com Adão e Eva, pois esta era a prática diária de Deus, todos os dias, na viração, Deus descia ao jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. E naquele dia não foi diferente. Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia que Adão e Eva haviam pecado. Mas Deus desce, como de costume, e ele chama por Adão. Adão, então, ele estava escondido e o Senhor pergunta a ele por que ele havia se escondido. E a resposta de Adão para Deus está no versículo 10 do capítulo 3. E ele responde assim para o Senhor: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E se observarmos ainda no livro de Gênesis, capítulo 12, um homem tido como o pai da fé, escolhido por Deus para sair do seu lugar, para ir para um lugar ainda desconhecido, um homem chamado Abrão, no capítulo 12, ele sai da sua terra, ele sai da sua parentela, juntamente com a sua esposa chamada Sarai. E no capítulo 12, nós vemos que Abrão com Sarai, eles descem ao Egito. E Sarai era uma mulher muito bonita. E diz o texto que Abrão teve medo de ser morto. Então ele mente ao rei, ele mente ao faraó do Egito. Um homem que escutava Deus teve medo. Mas o interessante é que não somente uma vez. Se você avançar a sua Bíblia, e depois você pode pegar essas referências e confirmá-las, ainda no capítulo 20, você vai ver que novamente, agora já com os nomes mudados para Abraão e Sara, eles peregrinam na terra de Gerar, que tinha
como rei um homem por nome Abimeleque. E mais uma vez, Abraão tem medo de morrer e mais uma vez ele mente. E ainda no livro de Gênesis, um pouquinho mais adiante, quando Isaque, também peregrino, pois ainda aguardavam a promessa de Deus, nas suas andanças novamente ele retorna ao mesmo lugar, a terra de Gerar, que seu pai havia passado. E diz o texto que Isaque, com medo de morrer como seu pai, ele diz que a sua esposa era sua irmã. Então nós vemos que o medo, ele acompanha o homem desde a criação. Nós temos um relato na Bíblia Sagrada de um profeta que orou ao Senhor e desceu fogo do céu. Esse profeta que orou e o céu se fechou e não choveu, e passados alguns anos esse mesmo profeta ele ora e a chuva desce. Este profeta, após orar ao Senhor, num desafio com os profetas de Baal, Deus manda fogo do céu, lambe todo o holocausto, seca a água que havia em volta, e então os profetas de Baal são mortos. Mas eis que logo chega uma notícia que a rainha Jezabel havia prometido matá-lo. E este homem que orou ao Senhor e desceu o fogo do céu, ele teve medo. E o texto nos relata que então, terrivelmente abalado, ele foge. E no deserto, ele se encosta num pé de zimbro e pede a morte ao Senhor, com medo de uma mulher. Mas é interessante, meus irmãos, que com estes mesmos personagens que externaram seus medos, nós aprendemos com eles. Nós aprendemos que apesar do medo, Deus se manifestou a eles, demonstrando que a confiança deve estar em Deus, deve estar nele. Vencer o medo com Deus e através de Deus. Muitas pessoas estão estacionadas em suas vidas por conta do medo. Não vão para frente, estão paralisadas, porque o medo paralisa as pessoas. A vida não anda. Medo do novo, medo do amanhã, medo de mudança, medo de tentar fazer algo diferente, medo de não dar certo. Pessoas talentosas, pessoas com recursos, pessoas boas, mas que estão paralisadas com um medo exacerbado, um medo fora do comum. E suas vidas estão paralisadas. Bons profissionais, boas pessoas, porque o medo fora do controle, ele paralisa. Mas muito bem, além de paralisar, o medo também leva a decisões erradas. E você sabe por quê? Porque o medo, ele distorce a maneira como enxergamos a realidade em determinados momentos. Quando o medo, ele é superior, quando o medo, ele direciona. Numa situação extrema de medo, onde a realidade é distorcida, muitas pessoas tendem
a ter a chamada visão de túnel. E o que é a visão de túnel? Você se lembra quando passou por alguma estrada com um túnel muito comprido? Parece que a nossa visão ela é focada só para frente. Parece que aquela ansiedade de sairmos do túnel, ela nos impede de olharmos para os lados, para trás, e o nosso olhar ele é fixo no túnel. Não enxergamos mais nada. Isto é visão de túnel. Visão desfocada, invariavelmente, leva à tomada de decisões precipitadas e erradas, porque não enxergamos o que está acontecendo ao nosso lado, porque a nossa visão está desfocada pelo medo. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24, nós temos um bom exemplo disso. O rei Saul, quando fez a guerra com os amalequitas, ele recebe uma determinação do profeta Samuel, para que o rei e todos os seus guerreiros, todos os homens sejam exterminados e que não sejam tomados nada por despojo. Saul desobedece à voz do Senhor, que fora instruído pela voz do profeta Samuel. Saul, pressionado e com medo, toma uma decisão errada. Vamos para o texto. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 4. O rei Saul responde a Samuel assim: violei a ordem do Senhor. Algumas traduções diz: pequei contra o Senhor. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, que o profeta havia orientado Samuel, que o profeta Samuel havia orientado Saul. E ele responde desta maneira para o profeta: tive medo dos soldados e os atendi. O medo distorceu a visão da realidade e ele não pesou os resultados por conta do medo. O medo paralisa. O medo nos faz tomar decisões erradas. Mas além de paralisar e além de tomarmos decisões erradas, o medo também causa desespero. Porque o medo destrói a esperança e nos conduz ao esquecimento de que Deus cuida de nós. Deus cuidou de nós, Deus cuida de nós e Deus continuará cuidando de nós. E muitas vezes o medo nos leva ao esquecimento. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui, ou melhor aí na sua casa, no seu lar, até hoje, é porque Deus cuidou de você. Você consegue se lembrar por algumas dificuldades, alguns problemas, alguns caminhos que você estava passando e achou que não ia conseguir chegar do outro lado? Mas hoje você está aí porque o Senhor cuidou de você. E hoje, no presente, Deus continua cuidando de você. E no futuro, Deus continuará cuidando de você. E muitas vezes o medo do futuro nos leva ao esquecimento que Deus cuida de cada um dos seus filhos. Mas o que fazer então, se o medo está saindo, ou se já saiu do controle? Vamos novamente para a palavra do Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 4,
dos versículos 35 ao 41, há uma narrativa que nos apresenta Jesus num barco juntamente com seus discípulos. Foi um dia cansativo, foi um dia em que Jesus ensinou, em que Jesus curou, em que Jesus salvou. Então ele reúne seus discípulos e ele dá uma ordem aos seus discípulos: olha, vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. Já era tardezinha, final da tarde. Os discípulos, obedecendo ao seu mestre, entram naquele barco. Pescadores experientes, conheciam todas as questões meteorológicas, as correntes daquele mar, conheciam tudo, mas no meio do caminho são surpreendidos por uma grande e terrível tempestade. O vento, terrivelmente violento, levanta ondas que começam a varrer aquele barco, e aqueles pescadores experientes, apavorados pelo medo de afundarem, eles vão acordar Jesus, que estava dormindo lá atrás na polpa. O texto relata que Jesus colocou uma almofada e ele estava cansado, fisicamente cansado. Porque Jesus, no seu caminho, no seu ministério, ele foi homem. Jesus era homem e Jesus era Deus. Mas ele não usava dos seus atributos divino para tirar o cansaço, para tirar a fome, a sede. Não. A palavra de Deus diz que ele foi homem como nós, mas em nenhum momento pecou. Jesus estava cansado, dormindo. Os discípulos, então, apavorados, o chamam, o acordam e diz: mestre, olha a nossa situação, vamos a pique, vamos afundar, vamos todos morrer, e tu estás aí a dormir. Jesus calmamente se levanta, como era de seu feitio, da sua natureza. Ele dá uma ordem ao vento, ele dá uma ordem às ondas gigantes, tudo se faz bonança. Ele olha para os seus discípulos e diz: por que vocês são tímidos na fé? Meu irmão, minha irmã, o nosso socorro vem de Cristo. Quando tiramos os olhos da tempestade, quando tiramos os olhos das ondas, dos ventos, e colocamos os nossos olhos em Jesus, e clamamos por Jesus e pedimos ajuda a Jesus, o medo então se dissipa. Podemos vencer o medo confiando em Deus. É normal ter medo, mas precisamos não deixar o medo estragar nossas vidas. Deus promete cuidar de nós em todas as situações, nas boas e também nas ruins, mesmo nos momentos mais aterradores, mesmo nos momentos mais desesperadores. Em Jesus temos esperança. Eu quero te fazer um convite para que você coloque as suas fragilidades, para que você coloque as suas ansiedades, para que você coloque seus medos diante de Deus. E não deixe o medo tomar a direção da sua vida. Você pode vencer com Deus e através de Deus. Eu caminho para o encerramento desta breve reflexão,
lembrando do que o apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos filipenses, que estavam preocupados e com medo também. E o apóstolo Paulo diz: olha, meus irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, o apóstolo Paulo falou, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ação de graças, apresentem o quê? Os seus pedidos a Deus. E ele complementa dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? Guardará o seu coração, guardará a sua mente em Cristo Jesus. Apresentem diante de Deus as vossas demandas. Não deixe o medo dominar a sua vida. Você tem medo do quê? O Senhor Jesus Cristo quer te ajudar. Receba esta palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a boa mão do Senhor, ela possa alcançar a vida de cada um de vocês. Um abraço e um beijo no seu coração.